Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 17 de abril de 2020. Meu nome é Tereza Oliveira, tenho 63 anos e eu sou assistente social e pedagoga de formação. Eu acho que nesse tempo todo eu nunca tive tanto orgulho de falar que eu sou assistente social e pedagoga por conta da causa que hoje eu defendo. Eu vou fazer uma breve linha do tempo para vocês entenderem qual é o motivo de eu estar aqui conversando com vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Dr. Pedro Pusato. O Pedro tem sido um grande amigo, nós temos sido assim cúmplices, né, na busca por justiça nessa questão de filhos separados pelo isolamento compulsório da hanseníase. E por que tudo isso? Tudo isso pelo simples fato de eu ter descoberto em 2002, eu não sabia, eu sou adotada, e eu ter descoberto em 2002, por meio do meu irmão afetivo, que na verdade a minha adoção aconteceu dentro de um preventório de crianças que eram filhas de ex-pacientes de hanseníase. Então, o nosso tema qual é? O nosso tema é a hanseníase. E é uma doença que tem cura hoje em dia, mas que entre as décadas de 20 e 80 teve muito preconceito, não tinha cura e os pacientes andavam perambulando pelas ruas. O que é interessante é no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele foi assim, o precursor em tudo, né? Em número de casos, como está sendo agora do Covid, em número de casos, foi o primeiro a construir os tais leprosários, né? Hoje a gente chama de ex-colônias, e foi o último a terminar com o isolamento compulsório. Se é que os outros estados, na verdade, terminaram antes. Eu duvido muito por conta da discriminação e por conta até da falta de conhecimento com relação à doença. Então, quando na era Vargas decidiram tirar todas essas pessoas do meio da rua, e era uma situação muito dura, muito difícil, eles colocavam essas pessoas à revelia, isolamento compulsório, eles colocavam essas pessoas à revelia dentro dessas colônias. Muitos eram pegos na rua porque não conseguiam nem avisar a família. E existiram famílias, inclusive, que, sabe, não conseguiram, em hipótese nenhuma, saber onde estavam os seus parentes, saber o que tinha acontecido com eles, se eles tinham abandonado o lar, o que eles tinham feito. Era assim, um caminhão preto passava, pegava essas pessoas e levava embora. Ponto, acabou. Alguns iam por conta própria, alguns a família mesmo fazia questão de jogar dentro das colônias. E lá dentro, o que acontecia? Você tinha que fazer uma nova vida de muito sofrimento, inclusive. Então, nessa nova vida, como não tinha, sabe, nenhum controle sobre nada, se já não tinha controle sobre a doença, muito menos sobre a vida que as pessoas iam levar lá, outros casais se formavam, outras famílias se formavam e novas crianças nasciam. Eu acho que o governo não pensou nessa possibilidade quando isolou todo mundo. O governo esqueceu que a partir do momento que ele arrancava da sociedade aquela pessoa provavelmente faria uma vida nova aonde ela estava. E foi isso que aconteceu. Além das crianças que já existiam, desses familiares, tem uma história muito triste de um senhor, do seu Nivaldo, que já faleceu. Ele estava na colônia de Bauru e o seu Nivaldo foi tirado de casa aos 9 anos de idade. Eles moravam na zona rural. Ele foi tirado de casa por esse pessoal da vigilância. E ele e a família dele foram colocados dentro desse caminhão e colocaram fogo na casa dele, na frente deles. E ele ficou tão traumatizado com aquilo que ele parou de falar. Seu Nivaldo veio falar 23 anos depois, quando já estava dentro de colônia e tal.
E a família dele toda foi isolada e ele também. Obviamente, ele, criança, ficou separado dos pais. Seu Nivaldo ensinou muito para todo mundo. Quem conheceu seu Nivaldo sabe disso. Essa persistência dele. E ele depois ele teve hanseníase, porque óbvio colocaram ele dentro da colônia também, né? E ele acabou adotando 2 crianças e com o trabalho dele dentro da colônia, ele conseguiu formar essas 2 meninas que ele criou. Seu Nivaldo é uma história que conta a história de todo mundo dessa época. Então foi isso que aconteceu. E foi exatamente isso que aconteceu com a minha família biológica. A minha mãe foi para a colônia aos 23 anos. Lá, quando ela foi para a colônia, ela já tinha 2 filhos, mas acabou conhecendo o meu pai biológico. E aí eles fizeram mais 3 filhas, né? Eu e mais 2. E ele já tinha aqui fora 3 filhos. Então, se formou uma nova família lá dentro. Só que o que acontecia? Quando a gente nascia, a gente era arrancada do convívio, óbvio, era isso que eles queriam. E nós éramos higienizados e mandados para esses preventórios. Porque quando o governo se deu conta que começou a nascer criança, o governo resolveu ajeitar. Então, sabe, já estava chegando muitas religiosas da Itália para ajudar na questão da hanseníase, então começaram a fazer depósitos de crianças. E eu fiquei num desses depósitos. Só que eu tive uma mega sorte, eu digo mega sorte porque aos 4 meses de idade, então eu só fiquei 4 meses, eu fui adotada. Mas como é que você foi adotada? Bom, tinha um programa de televisão, o Clube do Papai Noel. Vocês têm avô, avó, eles podem se lembrar que existia esse programa na extinta TV Tupi. E foi feita uma propaganda dizendo, olha gente, tem muito filho de leproso, né? E eles precisam de um lar. E as pessoas iam lá e adotavam. Só que a maioria, a grande maioria, foi adotada irregularmente. Ou seja, não, eu vou adotar. Levava a criança e eles não estavam nem aí, eles davam a criança. Eu sei disso porque as minhas 2 irmãs foram para 2 lares que só Jesus na causa, né? E o que acontecia? Eles adotavam, mas não adotavam. Eles levavam, sim, essas crianças, de preferência mais velhas, entre 9 e 10 anos, as meninas para ser empregadas. E aí as meninas passavam por todo tipo de abuso que vocês possam imaginar. Mas eu não. Eu fui adotada aos 4 meses de idade. Na minha documentação, consta lá que meu pai tentou, inclusive, com o juiz da vara de menores da época, fazer a adoção correta no papel. Mas, infelizmente, não fizeram. Então, quase um ano depois que ele estava comigo, porque ele me pegou em setembro de 1956, em março de 1957, ele foi num cartório perto da casa da mãe dele e me registrou. Então, na verdade, hoje em dia, eu tenho 2 certidões de nascimento. Por quê? Porque quando eu nasci dentro da colônia, a minha mãe biológica me colocou o nome de Maura Regina. Quando eu fui adotada aos 4 meses de idade, o meu pai afetivo e a minha mãe afetiva me colocaram o nome de Maria Tereza. Então, tudo na minha vida permeou pelo nome de Maria Tereza. Eu não sabia, eu não conhecia, não fazia a mínima ideia da minha história. Então, a minha luta começou lá em 2002. Agora, uns 3, 4 anos, eu acabei conhecendo o Pedro e a gente tem tido ali um contato e uma vivência muito grande, a gente pensa muito igual e a gente quer fazer um bom trabalho. E essa é a minha contribuição. Tereza, você faz tudo isso de graça? Faço sim, porque é minha obrigação. Se eu tive essa história, porém, ela não foi de sofrimento, porque, graças a Deus, eu fui para uma família que me amou, que me deu tudo, estudei nos melhores colégios e tal, eu acho que agora eu tenho que fazer esse caminho de volta e resgatar tudo isso. É fácil? Não é fácil. Porque quando a gente está falando de hanseníase, a gente está falando de uma carga muito pesada. Quando a gente fala dessa doença,
existe uma carga emocional, uma carga jurídica e uma carga social. A carga emocional é porque nunca mais você esquece que você é filho de leproso, tá? E o próprio paciente ou ex-paciente também nunca mais vai esquecer. A carga jurídica é porque nós não tivemos, nós filhos dessas pessoas, não tivemos o direito de conhecer e de usar o nosso nome. Nós não tivemos direito de conhecer a nossa herança biológica, a nossa família biológica. Alguns conheceram, mas não foram todos. E os que conheceram só puderam conhecer depois dos 16, 18 anos, quando eram literalmente expulsos desses preventórios, orfanatos, porque, olha, agora está a tua hora, até logo, PT saudações, e colocava na rua. Então essa pessoa tentava buscar a história dela. Alguns encontravam sua história e outros estão buscando a história até hoje. Então, existe essa carga jurídica. E a carga social é a carga da discriminação. Se a gente for contar da década de 20 para cá, nós já estamos na 5ª geração que é discriminada por conta disso. E é muito difícil para a gente superar. E o interessante de tudo isso é que nesta carga social que você tem, do preconceito, da marginalização, do estigma da doença, também existe aquele preconceito interno. E esse é um preconceito que eu, pessoalmente, como filha separada que sou, como filha de ex-pacientes de hanseníase, mas que, de uma certa forma, me diferenciei, porque fui realmente adotado e estudei, também sofro até hoje o preconceito dos próprios filhos separados. Nossa, mas você trabalha pela causa? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem muito filho separado que não acredita até hoje que eu sou filha separada. E tem muito filho separado que acha que eu quero me aproveitar disso para alguma coisa. Nem uma coisa, nem outra. Eu faço porque sinto que é minha obrigação fazer o meu caminho de volta. Então, todas essas questões, se você colocar no liquidificador, não dá liga. É uma parte da história do Brasil que ficou totalmente abandonado, totalmente debaixo do tapete. E por quê? Porque era conveniente, muito conveniente. Eu consegui, através do movimento social do qual eu comecei a fazer parte em 2002, o MOHAN, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, eu consegui caminhar e conhecer a minha família biológica, mas eu conheci sozinha e foi assim, tudo por acaso. Mas ao mesmo tempo foi pelo empenho deles em buscar a mídia para a gente contar a história. Então, a partir do momento que a minha história apareceu no Fantástico, que ia aparecer, coincidentemente, um tempinho antes, uma semana antes, conseguiram encontrar a minha primeira irmã biológica. E aí a história andou, né? Essa parte da história que eu chamo da minha novela mexicana, qualquer dia eu conto pessoalmente para vocês. Mas eu acho que dá para contar, e eu contei aqui, ó. No Nascidos Depois, a gente fez 2 edições, mas as edições foram feitas e foram patrocinadas pela Fundação Paulista contra a Hanseníase. E eles já queriam até fazer a 3ª edição, mas eu não quis. Por quê? Porque a história andou. E hoje eu tenho na Amazon, eu vou deixar o link com vocês, um livro que agora conta, depois de tudo isso, e é de 2014 para cá, que foi quando eu saí do MOHAN e fui fazer meu caminho solo, quais os projetos que eu fiz, quais os projetos que deram certo e o que eu ainda pretendo fazer. O meu trabalho, ele é focado exclusivamente na conscientização da sociedade. Não me adianta nada ir à Assembleia Legislativa, Palácio do Planalto, falar com político, falar com juiz, falar com promotor, falar com vocês, se eu não tiver a sociedade do meu lado. Se a sociedade não conhece a história até hoje porque colocaram debaixo do tapete, como é que eu vou conseguir apoio na hora que eu estiver fazendo uma reivindicação, como a gente está fazendo já há anos, e agora a gente conseguiu o ano passado
pelo menos protocolar um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa, como é que eu vou conseguir justiça para isso? Primeiro eu preciso convencer você, eu preciso te contar a história para que você saiba o porquê que a gente corre atrás de uma justiça financeira. Então, entre no site da Amazon, está lá o meu livro, Caminho de Volta, tem o e-book e tem o livro. Essa é a parte que me retorna. Para quê? Para que eu consiga continuar o meu trabalho. Cada vez que você comprar ou que você acessar o e-book lá, o Caminho de Volta, você está colaborando para que eu consiga continuar com o meu trabalho. Então, é bem simples, é isso, tá? O que a gente pode fazer na área do direito, que é uma área que eu amo de paixão, para conseguir justiça? A gente precisa formar você, aluno, a gente precisa formar e informar você, advogado, da história da hanseníase, da história do isolamento compulsório, da história de tudo que ficou para trás e ninguém quis tomar nenhuma atitude. Tudo isso é muito importante até para a gente entender como que o país chegou nessa derrocada política que ele se encontra em pleno 2020. Tudo se encaixa, tudo tem sentido. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai ver para debaixo do tapete, como já tem visto, né? Os filhos dos viciados em crack, como a gente viu os filhos das pessoas que tinham HIV, e os filhos das pessoas que têm Covid. Então, tudo se encaixa. Um país que põe para debaixo do tapete a sua própria história e não luta por ela, vive aquilo que a gente está vivendo hoje, as incertezas. Então, a minha contribuição é essa. Eu quero estar perto de vocês, eu quero estar lutando com vocês por um país melhor, mas esse país precisa do quê? Precisa de pessoas com formação jurídica, principalmente jurídica, para entender a história das injustiças desse país e a gente se debruçar na área dos direitos humanos e seguir na luta. Eu fundei o Hansen.com, é um projeto assim, solo meu, a gente tem uma plataforma no Facebook e é através dela que eu ajudo as pessoas. Quando você tiver acesso ao Caminho de Volta na Amazon, lá tem o meu novo projeto e neste meu novo projeto eu vou precisar muito de vocês para a gente poder atuar nas ex-colônias. Mas essa história não aconteceu há anos, ela continua a acontecer. Esse é o problema. A hanseníase continua a fazer doentes, o isolamento compulsório não existe, mas o preconceito permanece, e os filhos, como eu, que tem família já, não conseguiram caminhar 1 milímetro sequer por conta do descaso com a situação que nos deixaram. Nós somos totalmente esquecidos, nós somos totalmente abandonados. Então a gente precisa de pessoas como vocês, com formação jurídica, para que na área de direitos humanos a gente consiga provar na justiça que temos direito sim. Temos direito à nossa história, temos direito à preservação dessa história e temos direito a recomeçar nossas vidas da melhor forma que for possível. Eu não aceito menos. Eu quero da melhor forma que for possível e quero fazer diferença. E para fazer diferença, você também pode nos acompanhar no YouTube, no Tereza Oliveira. Pedro, muito obrigado pela oportunidade e Deus abençoe a todos vocês. Tchau.